Em 1982, uma guerra de apenas 74 dias por ilhas remotas lá no Atlântico Sul mudou para sempre o destino de dois países, a Argentina e o Reino Unido. Vamos mergulhar nessa história para entender como esse conflito tão rápido e tão impactante aconteceu. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? Como é que um conflito desses, num lugar tão isolado, pode acontecer e pegar o mundo de surpresa? Para a gente achar essa resposta, precisamos voltar um pouquinho no tempo para o início de tudo. Então vamos lá, as raízes desse conflito estão, na verdade, numa jogada política de altíssimo risco, uma verdadeira aposta desesperada. O cenário na Argentina era, para dizer o mínimo, tenso. O país era governado por uma ditadura militar que via sua popularidade despencar. A economia ia de mal a pior e a insatisfação do povo só crescia. E olha só esse número, 90%. Essa era a taxa de inflação anual na Argentina. Imagina, uma situação econômica caótica que alimentava protestos e pressionava demais o regime militar. E é aí que entra a grande aposta do general Galtieri, que liderava a junta. A ideia era bem clara: usar a causa nacionalista das ilhas, chamadas de Malvinas pelos argentinos, para unir o país, desviar o foco da crise econômica e, claro, ganhar um novo fôlego político. Só que toda essa aposta foi baseada numa série de erros de cálculo gravíssimos. A junta argentina acreditava que o Reino Unido não teria como nem por que responder militarmente. Eles também contavam com a neutralidade dos Estados Unidos e achavam que o resto do mundo não ia se importar muito. Eles estavam redondamente enganados. No começo, a invasão foi um sucesso total. A Operação Rosário foi rápida e eficiente. Em Buenos Aires e em toda a Argentina, a notícia foi recebida com festas enormes nas ruas. A aposta parecia estar funcionando. Mas claro, o mundo não ficou só assistindo. A reação internacional foi imediata e mudou completamente o rumo das coisas. A resposta britânica, liderada pela primeira-ministra Margaret Thatcher, foi rápida e veio primeiro na diplomacia. Em tempo recorde, eles conseguiram aprovar essa resolução na ONU que condenava a invasão e exigia a retirada das tropas argentinas. Isso isolou a Argentina no cenário mundial. E aqui a gente vê o grande dilema dos Estados Unidos. De um lado, a Argentina era parte do TIAR, um Tratado de Defesa das Américas. Do outro, o Reino Unido era o principal aliado americano na OTAN. No fim das contas, Washington ficou do lado do seu parceiro mais antigo e estratégico, fornecendo inteligência e apoio militar aos britânicos. Foi um golpe duro para os planos argentinos. Com o fracasso da diplomacia, o conflito se moveu para as águas geladas do Atlântico Sul. Ali, o poder naval e aéreo seria absolutamente decisivo. E logo veio um dos episódios mais controversos e mortais da guerra. Um submarino nuclear britânico, o HMS Conqueror, torpedeou e afundou o cruzador General Belgrano. O ataque foi super polêmico porque aconteceu fora da zona de exclusão que os próprios britânicos tinham declarado. O resultado desse único ataque foi devastador. 323 marinheiros argentinos mortos. Este número representa quase metade de todas as baixas militares da Argentina na guerra inteira. Um golpe brutal. A resposta argentina veio apenas 2 dias depois, e foi um contra-ataque impressionante. A Força Aérea Argentina conseguiu atingir em cheio o HMS Sheffield, um moderno destroyer britânico. Foi um choque para a Marinha Real. E a arma por trás desse sucesso foi o míssil Exocet, um míssil francês que voava bem rente à água, difícil de detectar. O Exocet mostrou para o mundo que uma arma relativamente pequena e inteligente podia sim neutralizar um navio de guerra gigante e caríssimo. A tecnologia estava mudando as regras do jogo. Com a guerra no mar se intensificando, o foco do conflito passou para o esforço britânico de reconquistar as ilhas em terra firme. No dia 21 de maio, os britânicos iniciaram o desembarque na Baía de San Carlos. O local era estratégico, mas também muito vulnerável a ataques aéreos e rapidamente ganhou o apelido de Corredor das Bombas. E o apelido não era à toa. Os pilotos argentinos, mostrando uma coragem incrível, realizaram ataques constantes e causaram perdas severas aos britânicos. Afundaram várias fragatas, um destroyer e um navio de transporte que era vital, pois levava helicópteros e suprimentos. Mesmo com as perdas no mar, a campanha terrestre britânica seguia um plano bem metódico, em 3 etapas. Primeiro, segurar a área de desembarque. Depois, vencer a primeira grande batalha em Goose Green para ganhar moral. E, por fim, marchar sobre a capital, Port Stanley. Depois de 74 dias de combates brutais, a guerra chegou ao fim. E o que ficou para trás foram legados políticos profundos e muito diferentes para cada lado.
Primeiro, o custo em vidas. Apesar de curta, a guerra foi bastante sangrenta. As perdas argentinas foram quase 3 vezes maiores que as britânicas, um preço trágico para uma aposta que deu totalmente errado. Agora, olha que fascinante o que aconteceu depois. O mesmo resultado, a vitória britânica, teve efeitos políticos completamente opostos. Na Argentina, a derrota humilhante levou ao fim da ditadura e à volta da democracia. Já no Reino Unido, a vitória transformou Margaret Thatcher em uma heroína nacional e ela foi reeleita com uma maioria esmagadora. É bom a gente lembrar que a Guerra de 1982, apesar de ter sido um momento chave, foi só mais um capítulo de uma história muito mais longa. Uma disputa pela soberania que começou lá no século XIX e que continua sendo um tema delicado até hoje. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A guerra acabou, as batalhas terminaram, mas a questão central que deu origem a tudo isso, a quem pertencem de fato essas ilhas, continua em aberto, tão presente hoje quanto era em 1982.